O medo pode ser um ótimo regulador, mas ele cobra um preço alto pela sua alma. Você prefere ser amado ou ser respeitado? A grande maioria das pessoas vai dizer que prefere ser respeitado, porque ao passo que você está com alguém que você ama, você tem uma certeza de que a presença da pessoa é genuína e ela está ali porque ela te ama. Mas alguém que ama pode te trair. Em contrapartida, quem te respeita, por mais tentações que sofra, pensará muito bem antes de te apunhalar pelas costas, pelas consequências que ela pode sofrer depois. E nós podemos ver o reflexo disso em uma anedota atribuída a Nikita Khrushchev, onde, após a queda de Stalin, Nikita está sendo entrevistado por diversos jornalistas e um deles o pergunta: por que você ficou quieto durante todo esse tempo, mesmo não concordando com Stalin? Nesse momento, Nikita olha para os jornalistas e diz: quem perguntou isso? E todo mundo fica quieto, silêncio absoluto na sala. E aí, logo em seguida, ele diz, abre aspas, é por isso que eu fiquei quieto durante todos esses anos, igual a vocês. Fecha aspas. Poucas coisas assassinam tanto a personalidade de um ser humano quanto o medo. Basta uma suposição, basta uma sugestão, e nós vemos personalidades que possuem um potencial gigantesco morrendo de inanição. E não se precisa de muito para isso. Basta meias verdades, basta uma mentira conveniente, uma narrativa que, contada 100 vezes, se torna quase que uma verdade incontestável. E foi exatamente isso que vimos recentemente em uma escola aqui do nosso país, onde um aluno decidiu colocar cacos de vidro na garrafa de água de uma professora. E o que nós vimos logo em seguida foi o efeito espectador, ou seja, a responsabilidade se diluindo entre os alunos, pois a sala pensou que a qualquer momento alguém se levantaria e colocaria um fim naquela situação absurda. Mas o que salvou aquela professora não foi isso, não foi um aluno específico, mas a própria consciência humana. Porque por mais que a postura dos alunos naquele momento fosse de covardia e passividade, as suas consciências, por mais perversas que sejam, sabem sim discernir o certo do errado. E por meio da ironia, alguns alunos deram a entender que tinha alguma coisa de errado e a professora não podia tomar aquela água, fazendo com que ela ligasse o senso de urgência e percebesse que tinha alguma coisa errada naquela situação. Notícias como essa levantam uma dúvida na minha cabeça. Se eu não tivesse deixado o medo me paralisar, quantas situações ruins eu não poderia ter evitado? E o principal, se eu tivesse tido o sentimento certo com a coisa certa, o quão menos fraco e covarde eu não seria hoje em dia. Nos venderam a ideia de se abster, de lavar as mãos, de diante da injustiça não fazer absolutamente nada. E adivinha, nós compramos essa ideia, cultivando uma falsa percepção de que nós temos o respeito suficiente das pessoas para jamais ser a vítima da perversão de alguém. E esse desencorajamento moral em massa que nós vemos hoje já foi sintetizado pelo autor C.S. Lewis em uma das passagens mais célebres do seu livro A Abolição do Homem. Abre aspas para essa passagem. Em uma espécie de ingenuidade macabra, removemos o órgão e demandamos sua função. Criamos os homens sem peito e esperamos deles a virtude e a iniciativa. Zombamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores em nosso meio. Nós os castramos e exigimos dos castrados que sejam frutíferos. Quando um pai, uma mãe, um irmão e principalmente um educador, um professor, decide passar um ensinamento, algo de valor para um outro jovem, o que está acontecendo na realidade é que essa pessoa está doando parte do próprio espírito para humanizar aquele jovem, que a partir daquele momento detém de um conhecimento, detém de um valor que o ajudará a se orientar dentro da realidade como uma bússola, para que ele consiga sanar certas dúvidas existenciais e, como eu disse, se orientar diante de uma realidade injusta e imprevisível que é a nossa vida hoje.
Essa tentativa de assassinato do aluno para com a professora nos mostra o quanto a coragem está morrendo na nossa sociedade. E isso acontece não porque nós somos incapazes de ter atos heróicos, mas por conta da péssima formação que nós tivemos, nós compramos a ideia da passividade, nós compramos a ideia de não se envolver. E com isso nós sofremos as consequências de sujeitos covardes, que não tomam a iniciativa e veem a injustiça crescendo no seu próprio terreno, mas adota a ideia de que não tem o que fazer. Estamos nos agarrando na falsa ideia de que basta o jovem deter de alguns conhecimentos isolados ou de um diploma para que ele não seja apenas um bom profissional, mas um bom cidadão. Mas nós nos esquecemos que a educação real, a educação para a vida, parte da formação humana, não acontece dentro da escola, mas sim dentro da própria casa. Quantos pequenos heróis nós não teríamos formado dentro da nossa sociedade se, ao invés de adotarmos uma postura de covardia diante das injustiças que acontecem na nossa educação, não tivéssemos ensinado através do nosso próprio exemplo a essas crianças assumirem uma postura um pouco mais corajosa, um pouco mais heróica, não só diante das injustiças, mas de assumir um pouco mais de risco em suas vidas. A escola, senhores, é apenas um reflexo dos lares brasileiros, ausentes de autoridade e de formação, que criam homens sem peito, dispostos a abrirem mão do amor e da coragem em prol de um falso respeito e alguns aplausos dos seus colegas. Pois é no lar, é em casa que a criança começa a ganhar os primeiros contornos da sua personalidade e começa a ter contato com certos juízos que a ajudam a se guiar na vida e compreender quais são os limites daquela realidade da qual ela vive. A medida de sanidade do homem é a medida do seu lar. E como eu já disse para vocês na exposição que eu fiz do apagão de professores até 2040, o primeiro alvo não é necessariamente a escola, mas o educador, o professor e os próprios lares brasileiros, as famílias. Pois é justamente dentro de uma família estruturada, dentro de um lar, que o homem encontra repouso, que ele pode descansar o seu espírito e se recompor para que no próximo dia ele guie a sua vida através desses princípios e conceitos que ele encontra dentro de casa. Ou seja, se eu destruo o lar, se eu destruo a família, eu destruo também o homem. Eu faço com que ele perca a sua sanidade e, aos poucos, a sua própria humanidade. Esta é uma batalha muitas vezes solitária, porque esses atos heróicos da qual eu estou falando, quando vistos de perto, nada tem de especial. Mas quando vistos de longe, a partir do critério do tempo, que faz com que eles vão se acumulando e perpetuando esse ideal, perpetuando essa ideia, aí sim eles se tornam grandiosos. E há a possibilidade de nós enxergarmos, obtermos consciência de que é a própria sociedade doando parte do seu espírito para a próxima geração, que vai preservar e defender a sua memória. Aqui eu trago um possível caminho para nós combatermos isso, que é o amor e a coragem. Pois a coragem não é agir sem medo, mas agir apesar do medo em prol de alguma coisa da qual nós amamos. E essa ideia já foi sintetizada pelos romanos em uma célebre frase: Si vis pacem, para bello. Se você quer paz, então prepare-se para a guerra. E é por esse motivo que essa é uma batalha muitas vezes solitária, porque é uma batalha de mim contra mim mesmo. É uma batalha desse ideal corajoso que eu quero conseguir alcançar contra esse homem sem peito que habita dentro de mim. Esse homem e essa mulher passivos, covardes, que veem o mal crescendo no seu próprio território e não fazem nada a respeito. Mas veja bem, porque essa coragem, essa ferramenta poderosa contra a nossa passividade, contra a nossa preguiça, que faz com que a gente intervenha na sociedade, nas escolas, para que mais injustiças não sejam cometidas, só é possível quando nós cultivamos um amor genuíno pela sabedoria, pelo conhecimento, pela educação e principalmente pelos nossos educadores. Afinal, a coragem sem o amor nos leva à violência isolada, e o amor sem coragem nos leva à omissão. Agora, a coragem pelo amor, isso sim é o ato heróico,
que faz florescer em nós a força necessária para afirmarmos, diante da sociedade e das próprias injustiças que são cometidas contra os nossos educadores, que nós somos homens e mulheres de peito.